Olá pessoal, Ciência dos Materiais, eu sou o professor João e resolvi fazer um vídeo, uma videoaula para vocês sobre esse material, tá? Que foi postado aí no Moodle, né? Do sistema EAD da FUCAP, certo? Então vocês já estão me vendo aí, então eu sou o professor João, professor da disciplina de Ciências dos Materiais. E aí vou fechar aqui para que vocês acompanhem a minha apresentação, apresentação dos slides propriamente, que é o que interessa aqui, certo? Então a gente vai iniciar aqui, né? O assunto desse material é a seleção e a caracterização de materiais. Nesse primeiro vídeo eu vou tentar concluir a parte de seleção de materiais. O objetivo não é fazer a leitura do material, mas comentar alguns pontos mais importantes, tá? Porque a leitura, o texto em si, a leitura do texto em si é de vocês, tá? E também para ficar registrado os vários detalhes, certo? Então, vou fazer comentários em cima, então, dos slides aí. Então, nesse primeiro momento aí, nosso, de introdução, a gente está falando de materiais, né? Mas é interessante a gente ter uma visão ampla, né? Uma visão holística aí, dos materiais, já que esses materiais de engenharia e o estudo de materiais, da ciência da engenharia de materiais, tem um objetivo de aplicar nos projetos aí, né? Seja qual projeto for. Então, toda materialização de um produto, né, ele vai exigir um determinado material, certo? Exigindo um determinado material, nós temos uma gama de opções de materiais, diversos materiais, né? E aí o engenheiro precisa tomar uma decisão, selecionar um determinado material. Então, a importância de se selecionar o material, olhando então a questão do produto, né? Do produto, primeiramente, no primeiro nível o produto, no segundo nível o componente ao qual eu vou empregar esse material, aplicar esse material, né? Porque os produtos em si, eles são, os produtos, os equipamentos, né? As máquinas, elas são desmembradas em componentes, certo? São fabricados, então, a nível de componentes. Então, você vai observar que um produto, ele tem vários componentes e cada componente pode ser composto de um material diferente. E o objetivo de tudo isso é cumprir uma função, né? Aí no topo da pirâmide, o objetivo é dar satisfação ao cliente com aquele determinado produto, seja ele qual for. Então, mesmo que eu esteja falando de um equipamento, eu estou falando sim de um produto, já que esse equipamento vai para uma indústria, vai atender uma produção, vai atender um determinado fim e ele é um produto para quem vai utilizar. Então, deve ser uma premissa básica do desenvolvimento de produto a satisfação do cliente, né? E aí é um dos pilares também da qualidade, a questão da qualidade, tá? Então, tudo vai passar por isso, certo? A engenharia trabalha em função de desenvolver, de criar soluções para a comunidade, para clientes, né? Para empresas que são clientes. E aí a satisfação vai passar pelo quê? Aquele que vai usar esse produto deve se sentir satisfeito em relação ao uso, né? A usabilidade para o qual o produto foi elaborado, foi projetado, foi criado, né? E esse produto deve desempenhar uma função, né? A função para a qual ele foi, obviamente, comprado. Então, ao qual ele foi projetado e ao qual foi adquirido por alguém que quer a função daquele determinado produto. Então, isso precisa inicialmente estar em mente, porque a seleção de materiais de engenharia, a aplicação desses materiais, o desenvolvimento de materiais, né, ele vai estar seguindo essas premissas,
né, em relação ao produto. Então, quando a gente fala de durabilidade de um determinado produto, isso pode estar relacionado ao material que tem uma propriedade ou várias propriedades relacionadas a essa durabilidade, tá? Então, por isso aí, então, esse contexto. Então, até chegar propriamente nos materiais, tem um longo caminho a ser percorrido. Até eu chegar nos materiais cerâmicos, polímeros, metais, compósitos, eu preciso percorrer um caminho, né, para fazer essas definições, para fazer essa seleção, para fazer essa escolha do material. Né? E essa lógica, essa parte não é do nosso estudo propriamente, mas essa primeira introdução que eu estou fazendo é para que fique claro isso, né? Para que nós possamos entender isso de uma forma ampla, para depois propriamente entrar nos materiais. Então, primeiro, essas questões que são importantes aí quanto ao contexto de uso, a usabilidade, os processos de fabricação que vão ter a ver diretamente com os materiais e suas propriedades, certo? Então, ó, a grosso modo, a gente já viu inicialmente a estrutura dos materiais, né, defeitos, e já falamos sobre composição, né, química, então aí os elementos químicos que formam as ligações químicas que dão origem aos materiais, principalmente, e vão caracterizá-los, né? Então, o primeiro ponto aí é a composição desse material, ou seja, os diversos elementos químicos. Os materiais de engenharia não são puros, né? Então, às vezes a gente fala ferro, né? Mas na verdade é um aço inoxidável, e na verdade ele então tem vários elementos químicos que compõem, então a gente chama isso de composição. Então, após eu ter essa composição, eu tenho os diversos processamentos que esse material recebe, né? Que são processos térmicos, processos mecânicos, processos químicos, né? De revestimento, etc. E o resultado dessa composição química e desses processos, dessa série de processamentos vai resultar num material que tem uma estrutura em cima, microestrutura formada, certo? Isso também vai dar resultado às propriedades desse material. E aí grave já essa palavrinha aí, que ela é fundamental aí dentro do estudo de materiais. A gente vai depois estudar todo um capítulo de um livro sobre propriedades. A gente precisa entender fisicamente as propriedades, né, dos materiais e a origem delas e o resultado disso, que é o desempenho do próprio material. O desempenho dele vai ter a ver com as propriedades, né? Aí tem uma palavrinha aí entre propriedades e desempenho, que é especificações. As especificações é uma série de informações técnicas, que normalmente essa palavra é muito usada em projetos, para caracterizar a relação entre as propriedades do material e o desempenho dele de forma quantitativa. Então é muito comum em projetos a gente falar de especificações, a gente está relacionando então propriedades e desempenho aí de uma forma quantitativa, de uma forma que eu possa fazer uma medição disso, né? Então os materiais eles vão ter essas especificações, fazendo essa relação entre propriedade. Então quando eu falo de especificações, eu estou falando de propriedade. O meu objetivo final é um desempenho, né, desse material que está empregado em um componente. E, obviamente, isso vai ter um custo que é importante para a engenharia também, para que seja viável do ponto de vista econômico, né? O resultado de um bom desempenho do material é um bom desempenho de um componente ao qual ele está empregado, ou seja, o componente vai atender a função dele. E esse componente também tem uma série de especificações, uma delas é o material, né? E assim como, seguindo essa sequência, o produto em si, então,
um produto final que é comercializado numa loja ao consumidor final, como o consumidor que vai utilizar propriamente aquilo, como foi falado inicialmente, ele compra aquilo para atender uma necessidade dele, uma função, né? Então tem que ter toda uma série de condições aí. E também esse produto vai ter uma série de especificações, que são informações técnicas de projeto. E um custo para sua elaboração, para que ele atinja esse determinado desempenho. O desempenho dele vai ser percebido, então, pelo cliente que está usando, pela essa pessoa que está usando aí. Então, tudo isso tem a ver, né, com o projeto. O projeto, ele é inicialmente feito do produto, né? É concebido um projeto do produto, depois é concebido o projeto do componente, e depois eu tenho, então, a seleção de material para esse componente. Então, veja que a ordem aí é inversa, né? Quando eu seleciono um material para um determinado projeto, já existe um produto, um componente, então, a partir da função, do objetivo desse componente, é que eu vou, então, fazer a seleção de material. Então, esse contexto dos materiais não está desvinculado de um projeto, de um produto, apesar de existirem outras condições, sim, aos quais os materiais são trabalhados, são desenvolvidos, são pesquisados para atender fins de desenvolvimento, pesquisas, etc. Então, aqui é um texto que tem a ver com isso que a gente falou, eu não vou ler, mas essa é a questão aí que está relacionada ao desempenho, é o resultado de propriedades. E aí, no nível de projeto, chamamos isso de especificações. Certo? Então, para haver uma seleção de um determinado material para esse componente, precisa haver uma análise, uma avaliação, uma comparação, né, de critérios, das necessidades desse projeto, as necessidades de funcionalidade e de uso. Certo? Então, a primeira coisa são as necessidades. O engenheiro que vai trabalhar com materiais, selecionando materiais, precisa entender bem as necessidades desse projeto e desse componente ao qual o material vai ser empregado. Os requisitos também, que são, às vezes, normativos, né? E aí mais focado em engenharia. As necessidades são mais focadas realmente no uso, né? E na função para o cliente final. Os requisitos já é algo mais apurado, mais normativo, mais de engenharia realmente. E aí, para fazer uma comparação, nós chamamos isso de critérios de comparação, critérios de decisão, que são estabelecidos para eu poder, então, determinar quais os materiais. Na prática, é assim, eu defino as necessidades, requisitos, e dentre todas essas informações, eu seleciono aquelas que são realmente importantes e devem ser estudadas, avaliadas com maior critério, né? Então, aí eu chamo isso de critério. Uma necessidade pode ser um critério, um requisito pode ser um critério. Estabelecidos os critérios, então, faço comparações, já que eu tenho vários materiais possíveis de aplicar, eu já devo, né, fazer uma prévia seleção. Quando a gente fala de materiais de engenharia, há uma infinidade de metais, há uma infinidade de polímeros, há uma infinidade de cerâmicos e compósitos. Então, são muitos, né? Então, lógico, a experiência vai previamente peneirando, né, e excluindo da análise aqueles que não vão preencher alguns requisitos, algumas necessidades, né? Então, essa é a questão aí. E aqueles que chegarem numa etapa final devem ser comparados entre si dentro desses critérios, né? Isso exige uma análise, uma avaliação, até que haja a seleção desse material. Então, eu vou selecionar um material, né? Não dois, eu vou selecionar
um material, para um componente. Então, um produto pode ter 10 materiais diferentes, mas se ele tiver 10 componentes diferentes nesse, né? Por exemplo, um mecanismo, né, que tem um eixo, uma engrenagem, um rolamento, uma porta. Mesmo assim, o rolamento tem a pista externa, a pista interna, as esferas, a gaiola. Esses são vários componentes. O rolamento ele é um produto final, sim, mas também pode ser um componente, mas ele tem vários componentes nele, né? Então, os princípios da seleção de materiais aí, tá, são esses, tá? Ou seja, toda vez que eu vou selecionar um material, eu devo observar esses aspectos, sabendo inicialmente que isso é parte integral de um projeto, ou seja, a seleção de materiais tem o objetivo de aplicar em algum lugar, tem o foco em necessidades e requisitos, que é o que eu falei, as necessidades são aquelas mais básicas, os requisitos já são algo mais detalhado, por exemplo, uma legislação, uma norma que deve ser observada, isso são requisitos que às vezes são obrigatórios. Definição de critérios, então, deixa eu pegar minha ferramentazinha aqui de brilho. Ó, definição de critérios, então, né, que vai vir daqui. Não, nem todas as necessidades, nem todos os requisitos vão virar critérios. Tá? Mas os critérios é que serão realmente definitivos na seleção. Então, depois eu devo... O ideal é que eu quantifique esses critérios. Por exemplo, propriedades são oriundas de necessidades e requisitos. Necessidades podem gerar exigências de propriedades térmicas, elétricas, mecânicas, dos materiais, resistência mecânica, por exemplo. É uma exigência, uma necessidade, porque aquele componente sofre impacto, sofre desgaste, por exemplo. Certo? Então, isso é uma necessidade importante, ela vira, então, uma propriedade. E aí, ela vira um critério de decisão. Se é resistência mecânica, por exemplo, tensão de escoamento, então eu posso quantificar isso. A tensão de escoamento é quantificado por um valor em MPa, megapascal ou Newton por metro quadrado. Né? Por exemplo, tem um material que tem 200 MPa de tensão de escoamento, de limite de escoamento. Tem uma que tem 250, 300 e assim vai. Então, a necessidade de resistência mecânica que vai definir se essa propriedade vai ser considerada como critério ou não. Né? E ela sendo considerada como critério, eu devo quantificá-la. Né? Principalmente, é interessante para que fique uma análise quantitativa de comparação valores, eu quantificar, né? Isso aí. Algumas propriedades não são possíveis de quantificar, elas são qualitativas por si só. Então, essas devem ser, pelo menos, ponderadas, né? O que a gente chama de quantificar a partir de comparação, né? Eu dou uma pontuação para ela a partir de alguma referência. Então, depois eu comparo isso, né? Então, entenda que critérios podem ser propriedades, podem ser vindo aqui, né? Identificação das melhores opções. Então, se eu fiz uma comparação, e a comparação aqui é a comparação dos materiais dentro desses critérios, tá? Então, comparação de critérios, eu vou comparar. Eu posso comparar também os critérios, né? Então, fica dito aqui que a comparação, eu estou comparando os materiais, as várias possibilidades de material dentro desses critérios que foram definidos também. Existem técnicas quantitativas que comparam também os critérios antes de chegar nos materiais, né? Mas aí não é assunto específico da nossa ciência de materiais aqui. E aí, com isso, tendo alguma técnica quantitativa de comparação, depende de quantos materiais. Lógico, se você chegou a 3 materiais só possíveis, vai ficar mais simplificada a análise, mas às vezes você chegou a 10 materiais, 20 materiais possíveis.
Então, precisa de alguma ferramenta mais sistematizada de análise, né? E aí, por exemplo, você pode ter 10 materiais possíveis e ter 10 critérios de decisão, e aí isso aí vai acabar tendo muita informação no meio. Nesse caso, experiências anteriores devem ser observadas de que forma? Por exemplo, outros produtos no mercado, né? Ou a própria experiência de projetistas, de problemas do passado. A engenharia ela evolui muito a partir da análise de problemas do passado, anteriores. Então, vai havendo um desenvolvimento baseado em problemas que já tiveram, para melhorar aqueles problemas, para que aqueles problemas não ocorram mais. Isso é uma vertente muito importante, muito usada na questão da ciência e engenharia de materiais, certo? Então, vamos avançar aqui. Aqui, então, nós temos um detalhamento de cada item desse. Eu não vou ler, eu dei uma breve explicada para vocês se nortearem, certo? Sobre esses itens. Mas as lâminas seguintes, os slides seguintes, eles vão conter uma breve explicação sobre cada um desses itens aqui. Então, ó, é isso que vai acontecer aqui. Tá, aqui. Parte integral do projeto, foco nas necessidades e requisitos, os critérios, tá? Quantificação desses critérios, comparação, identificação das melhores opções, experiências anteriores. Então, uma breve descrição daquilo que eu expliquei aí para que fique registrado. Ok? Outro aspecto importante, então, aqui é a questão dos fatores que influenciam essa decisão, que serão chamados de critérios. Então, aí é o que eu falei. Então, anteriormente, eu falei sobre os critérios, né? As necessidades viram critérios, as propriedades dos materiais viram critérios, os requisitos viram critérios. E agora a gente vai dar nome à maioria deles. Então, aqueles que eu fui lembrando, eu fui colocando aí dentro da minha experiência e dentro do que eu tenho de conhecimento da literatura. Certo? Então, olha, pode haver mais, sim. E nem sempre também você vai usar todos esses. Então, tá? Porque aqui tem uma gama grande aí de quase uns 15, eu acho. Tá? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou fazer breve comentário, tá? Só para entender, porque a gente está aí numa representação gráfica dos itens. Alguns são autoexplicativos, mas outros nem tanto. Por exemplo, formatos e tamanhos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a característica geométrica de um determinado componente ou produto, certo? Isso pode ser tão complexo ao ponto... Lógico, tem geometrias bem simples, mas tem geometrias complexas que vão exigir processos de fabricação e os processos de fabricação vão exigir determinados materiais. Então, isso vai acabar que vai eliminar outros materiais e vai já indicar alguns outros, baseado que eu tenho uma situação geométrica complexa e isso eu vou acabar tendo que considerar como critério, porque realmente vai ser limitante aí, tá? Okay? Então, essa é a questão aqui de formatos e tamanhos que eu coloquei. Talvez a palavra geometria fosse mais interessante aqui. A gente pode melhorar isso depois, tá? Mas tem a ver com a geometria de uma determinada peça, né? Os formatos, os tamanhos, essas questões aí, que vão limitar aspectos de engenharia. Peso específico, massa, né? Então a questão do peso, obviamente, vai influenciar diretamente. Materiais podem ser mais pesados, mais leves. Por exemplo, na aviação existem materiais mais leves, né? Porque o peso vai ser um elemento muito negativo, né? Em outras situações não, tá? Então, essa é a questão do peso. Aí ele é sempre considerado na engenharia, principalmente dentro de materiais, né? Então, isso aqui é uma propriedade do material? Sim, né? Os materiais são identificados por peso específico, tá? Estética, por exemplo, ligas de alumínio são 30% mais leves, 30% do peso de ligas de aço, né?
aços liga. Estética e aparência. Então, a estética é importante na maioria dos produtos, sempre que fique visível isso, certo? Então, isso deve ser considerado para a seleção do material, principalmente porque depois pode ser exigido pintura, por exemplo, camadas de pintura, revestimentos, galvanoplastia, processo de galvanoplastia, revestimento de cromo, de zinco nessa peça, né? Então, uma série de revestimentos estéticos e também para proteção são utilizados, né, nas peças, né? Então, se o efeito estético desse componente é importante, e ele sempre é importante quando ele fica em contato visual com aquela pessoa que vai utilizar isso, tá? Então, tenha isso aí em mente. Você vai observar, obviamente, um veículo automotor, você vai olhar a pintura dele, né? Então, ali são chapas metálicas moldadas, aquilo ali é um metal que foi previamente selecionado, precisa ser adequado a peso, a pintura que vai receber, né? Então tem essas questões aí. Condições ambientais. Então, se as condições ambientais forem anormais, devem ser utilizadas. O que são condições ambientais? Temperatura, umidade, né? Ventos, radiação solar. Então, tudo são condições ambientais que podem ser tão impactantes, né? Por exemplo, se você vai projetar algo que vai ser usado lá no Alasca, não é? Então, lá no Alasca, as temperaturas chegam a menos 50 graus Celsius. Então, projetar algo para funcionar a menos 50 graus Celsius é diferente de você projetar algo para funcionar a 20 graus Celsius, tá? Obviamente. Vai exigir materiais que suportem essa temperatura, principalmente dependendo do que vai ser, para que vai ser usado, ou seja, qual a função desse produto. Características evolutivas também são importantes porque a engenharia está evoluindo, né? Os equipamentos, os materiais estão se tornando, alguns materiais estão se tornando obsoletos, né? Porque eles são poluentes, os processos deles são poluentes. Então, não adianta eu selecionar um material agora que daqui a um ano eu vou ser obrigado a descontinuar o uso daquele material, ou que ele vai trazer impactos ambientais, ou que ele vai trazer resíduos, ou que ele vai trazer... Então, essas questões evolutivas, ou que eu não vou ter equipamento para processar, né? Então, questões evolutivas são importantes aí, devem ser pensadas, né? Condições de operação. Então, as condições de operação são parecidas com as condições ambientais, só que aqui são condições de operação do próprio elemento, né? do próprio componente, do próprio produto. Ou seja, a forma como ele é usado, né? Então, aqui, normalmente, tem a questão da resistência mecânica, por exemplo, ela está aqui dentro, né? São condições de operação. Se esse componente sofre impacto, se ele sofre queda, se ele está sujeito a... Quais os esforços que ele está sujeito? Então, nós temos vários tipos de esforços e isso aí deve ser pensado. Lógico, não é a questão daqui da ciência de engenharia de materiais, mas vai chegar na ciência de engenharia de materiais, já que o material mecânico deve ter uma resistência tal que suporte essas condições de operação, tá? Principalmente em relação a esforços aí, por exemplo. Então, podemos citar vários, principalmente equipamentos, máquinas, né? Tem condições de operações, vibrações, por exemplo, vibrações mecânicas, são condições de operações severas, né? Impactos, né? Também são condições de operação severas. A temperatura pode até entrar aqui, né? Desde que ela não seja uma condição ambiental, mas de operação. Por exemplo, na parte interna de um forno, de uma caldeira, né? Uma caldeira, por exemplo, um forno. Então, aquilo não é uma condição ambiental. A alta temperatura não é uma condição ambiental, mas uma condição de operação do próprio equipamento. Fabricação e controle. Então, deve ser levado em consideração os meios de fabricação que eu vou utilizar. Tá? Por quê? Deve ser... Isso vai impactar em custo. Tudo aqui vai impactar em custo, na verdade. Tá?
mas eu preciso ter disponível os meios de fabricação e de controle para esse determinado componente, né? Para esse determinado material. Os materiais têm características de processamento diferentes, então isso vai influenciar na fabricação. E também no controle aí, né, de fabricação, né? Durabilidade, então nós conhecemos bem esse aspecto da durabilidade, que é o isso aqui está mais ligado a uma necessidade do cliente, pode ser traduzido em propriedades, né, que o material tenha para ter uma durabilidade. Controle de qualidade, então o controle de qualidade também tem a ver com fabricação, os meios para realizar controles de qualidade, testes nesse material, ensaios, por exemplo, então devem ser considerados, né? Então, como é que eu vou realizar, por exemplo, se eu tenho algum nível de complexidade nesse material, como é que eu vou realizar o controle de qualidade para verificar a composição química, por exemplo? Como é que eu vou verificar essa composição química? Então, eu tenho que buscar meios mais simples, né, que vão ter menor custo, já são consolidados, não vão trazer criticidade para a fabricação. Volume de fabricação. Volume de fabricação tem a ver basicamente com produto único, né? Tem aquele projeto que é único, aquele produto que é único, só vai ser fabricado uma vez, uma ponte, um prédio, né? Isso é só uma vez, né? Uma espaçonave, né? Talvez duas, três, mas ainda está dentro daquele critério de baixo volume de produção. Ou se vai ser produzido em massa, né? Nas fábricas, vão produzir 10 mil unidades por dia, 20 mil unidades por dia, então isso vai influenciar diretamente como critério aí, né? Porque uma coisa é eu investir para produzir em massa, que eu vou retirar aquele investimento, né? Eu vou ter que ter disponibilidade, etc. Então, basicamente é isso. Disponibilidade é eu ter esse material disponível, alguém que me venda, um fornecedor, né? E a custo também acessível, obviamente. Então, disponibilidade tem a ver com essa questão aí. Não adianta eu selecionar um super material, aí não tem disponível ele, ninguém vende, ninguém fabrica isso, então não adianta, né? Custo, e aí o custo tem influência em todos os outros aspectos, tá? O custo vai ser sempre considerado como critério em qualquer projeto. Aí ele é mandatório ser critério custo, tá? Então, tem um material que é mais barato, um que é mais caro, obviamente que isso tem a ver com toda a complexidade da cadeia dele, né, produtiva, tá? Padronização, aí normalmente tem a ver com normas, né, com comercialização, se já está padronizado, por exemplo, os aços são altamente padronizados, então você pode comprar aço em qualquer lugar do mundo, qualquer fornecedor, e as normas são padronizadas. Você vai ter composições químicas padronizadas, né? Resistência mecânica, dureza, padronizada. Ok? Então, fechei essa parte sobre critérios. Veja que se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no comentário, tá? Quando eu postar aí o vídeo, se vocês assistirem, anote suas dúvidas e coloque no comentário. Na sequência aqui também, da mesma forma, então eu fiz o slide de apresentação aqui, os critérios, e na sequência tem uma breve explicação de cada uma, né? Então, cada um desses aqui, cada critério aqui tem uma breve explicação. Tá aí, ó, condições dimensionais, né? Forma e tamanho, peso, estética, ambientes de trabalho, que é condições ambientais, condições evolutivas, carregamento, que é a questão da operação, né? Resistência mecânica. Aqui ainda está mais detalhado, tem mais critérios ainda. Variáveis de operação, ó, força, potência, torque, energia cinética, potencial, velocidade, frequência, vibrações, temperatura, pressão,
presença de gases, nébulas, fluidos, umidade. Então, o que diferencia essa questão das condições de operação para as condições ambientais é se essas condições de operação são geradas pelo próprio equipamento e não pelo ambiente. Facilidade de fabricação, né? A questão da fabricação e do controle. Durabilidade, né? Normalmente isso tem a ver com o mercado, né? Com assistência técnica, com garantia, com vida útil do produto mesmo. Lógico que isso vai ser traduzido em propriedades, né, dos materiais, propriedades de engenharia. A gente vai estudar um módulo só de propriedades, aí o engenheiro precisa saber bem as propriedades, né, dos materiais, quantificação delas. Controle de qualidade, número de unidades, que é o volume de produção, disponibilidade, né, de aquisição, custo, então, padronização, aí também comentei, né? Ok? Então, esse é o nosso próximo tópico, que fala do contexto. Eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, já estou com 35 minutos, mas vou dar continuidade em outro vídeo, ok? Num próximo vídeo vou postar lá também. Até o próximo, bons estudos.